Boa noite. Olá. Uma musiquinha de criança aqui, vamos ver. Olá, boa noite. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Olá, boa noite. Cirandinha, vamos todos cirandar. Que música sua criança interior gosta? Que música sua criança entre 7, 5, 6 anos gostava de escutar? Você se recorda dessas coisas? O tema da live de hoje é criança interior. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Todos nós temos uma criança interior dentro da gente. E essa criança, ela atua de várias formas, em vários momentos, pedindo pra gente que a gente acolha ela. Então, todas as vezes que a gente exclui essa criança da nossa vida, essa criança interna, não a escutando, ela vai atuar de forma inconsciente na nossa vida. Então, por exemplo, como é o comportamento de uma pessoa da qual a criança está atuando? Ela só quer receber. Porque criança, ela não dá nada, ela só recebe. Ela não tem capacidade para cuidar de outra pessoa. Ela não tem capacidade para dar de forma geral. Então, se a gente for olhar a criança interior através de Beth Hellinger, das constelações sistêmicas, a criança chegou primeiro que o adulto. Então, ela predomina sobre nós adultos, porque ela chegou primeiro. Então, todas as vezes que a gente exclui a criança, ela tende a atuar. Toda criança vai ter uma ferida. Então, a gente tem dentro de nós a criança ferida e a criança maravilhosa, tá? O Jung, ele ainda vai falar da criança divina, que é o arquétipo da criança divina, tá? Que é mais profundo. E essa criança divina, ela é perfeita. Quem foi a criança divina que a gente conheceu? Que a gente sabe, que a gente tem notícia? É Jesus Cristo, essa é uma criança divina. Buda, outra criança divina. E ser essa criança divina, enquanto arquétipo que tá lá no nosso inconsciente... Opa, já tem uma querendo participar aqui? Abriu para participação? Como que a gente vai fazer a participação? Eu vou fazer a explicação teórica. Depois que eu fizer a explicação teórica, eu abro para participar junto comigo, tá bom? Olá! Então, deixa eu só explicar um pouquinho dessa criança para depois a gente entrar no bate-papo ao vivo aqui, trocando ideias, tá bom? Então, vamos lá, vamos retomar. Então, lá no nosso inconsciente coletivo, eu tenho a criança divina, que é o arquétipo dessa criança, que é o arquétipo da nossa criança. E
Por quê? Lá no inconsciente, lá na raiz do nosso inconsciente coletivo, né, do nosso inconsciente tem o inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo tem os arquétipos. E esses arquétipos, entre esses arquétipos, existe a criança divina. Só que no nosso inconsciente pessoal, existe a nossa criança interior, que tem feridas e também é uma criança maravilhosa. Então, o que acontece? A nossa criança, a nossa criança do nosso inconsciente pessoal busca a perfeição dessa criança divina. Como eu dizia, a criança divina é perfeita. Então, a nossa criança, quando nós somos criança, nós buscamos agradar o outro de forma perfeita. Então, a gente quis ser perfeita para o papai, a gente quis ser perfeita para a mamãe, a gente quis ser perfeita na escola. Entende? Então, essa criança, por amor, ela quis dar tudo. Embora, como eu disse, a criança não dá. Ela recebe. Então, quando um adulto está na posição infantil, ele está nessa posição de só receber. Então, se ele entra num relacionamento amoroso, ele quer só receber. Ele entra na vitimização, que aí é a criança ferida. Tá? Então, se eu tô num relacionamento onde esse alguém que tá comigo só quer receber de mim, tá na criança. E aí, criança consegue ter relação sexual? Criança consegue cuidar da casa? Criança consegue se relacionar com o outro de forma adulta? Não. Qual é o lance disso tudo? É que se eu tenho a minha criança interior ferida atuando, o outro também tem a criança ferida dele atuando. É o que geralmente a gente vai atrair pra gente, tá? O que temos de ferida da nossa criança interior vai tocar na ferida da outra criança e as duas vão se colar. Então, Vanessa, você está querendo dizer para mim que a pessoa, o amor da minha vida, aquela melhor amiga, tem uma ferida parecida com a minha? Exatamente isso, as crianças se conversam. E aí a gente precisa entender se não é a criança que está atuando nesse relacionamento, entende? E muitas vezes é a criança que está fazendo a escolha por nós de forma inconsciente. Como isso acontece? Sabe aquela situação que você, poxa vida, cometi esse erro de novo? Fiz isso de novo. Quem está atuando nisso? A criança. Só que a minha criança ferida. Por quê? A gente tende a lembrar daquilo que nos feriu. E não daquilo que nos alegrou, que nos incentivou. Entende o que eu tô dizendo? Então, vou dar um exemplo meu. Quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, ela chupava muito bala sete bela. E eu amava, né? Então, eu ia lá e eu também queria essa bala. Só que eu era criança, então minha mãe falava assim, você vai almoçar primeiro para depois eu te dar a bala. Numa única vez, o carro que me levava para a escola, eu não morava na cidade que eu moro hoje, eu morava em Cornélio e tinha um carro que me levava, né? Passava na minha casa para me pegar. E numa única vez não deu tempo, o carro passou e eu fui para a escola e eu lembro, eu tinha 5 anos e eu lembro disso. Eu fiquei o dia inteiro pensando na bala. Pensando na hora do lanche, a bala vai estar dentro da minha lancheira. Eu abri a lancheira e não tinha bala. E eu, louca, cheguei em casa,
Falei, agora eu vou chupar minha bala. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha chupado o pacote de bala todo. E a sensação que eu tive, eu me recordo como se fosse hoje. É que, poxa, não sobrou bala pra mim. A minha mãe não gosta tanto assim de mim, porque se ela gostasse, ela deixaria essa bala pra mim. Isso eu engoli. Eu não contei pra ela, não cheguei pra ela pedir a bala, né? Eu, como criança, eu tive medo, eu tive vergonha e eu guardei aquilo. Só que isso ficou lá no meu inconsciente. Eu não entendia muitas vezes algumas coisas na relação com a minha mãe. Anos depois, me trabalhando, me percebendo, trabalhando a minha criança interior, eu me deparei com essa história numa sessão. E aí eu entendi tudo, eu me senti rejeitada, então por algumas coisas na minha vida estava atuando na obesidade, em algumas escolhas amorosas, por conta dessa sensação. Quando eu resolvi isso, eu cheguei em casa, né? Resolvi na sessão, cheguei em casa e contei pra minha mãe. Algum tempo depois foi o meu aniversário e adivinha o que ela me deu de presente? Um pacote de bala 7 Bela. As lágrimas correram, porque não era a minha adulta que estava chorando ali. Era a minha criança que finalmente entendeu que aquilo foi um equívoco. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque a nossa criança, ela enxerga o mundo a partir de um ângulo que muitas vezes não é real, é equivocado. Mas ela guarda aquilo. Então ontem a gente teve uma live com a Gabi que eu recomendo você assistir para você entender o que é trauma. Então muitas vezes esse trauma foi gerado por um equívoco do olhar da criança que é imatura, que não vai ver o mundo com os olhos da ótica que realmente é. Só que se eu colocar isso e entender isso, a minha criança entender isso, que os pais deram pra gente o melhor que eles puderam dar. Nossos pais não dão pra gente aquilo que eles nunca tiveram. E às vezes eles nos deram muito mais do que eles receberam. Quando a gente começa a entender isso, começa a passar mentalmente para nossa criança, as coisas ficam muito mais fáceis na relação com o outro. Porque a gente para de cobrar do outro aquilo que no fundo a nossa criança está cobrando dos nossos pais. Por isso é tão importante que a gente se relacione com essa criança e ressignifique pequenas histórias que vivemos para aprender a olhar para isso por outra ótica e contar para nossa criança. Então a gente precisa no dia a dia começar a notar quem está atuando, se é o adulto ou se é a criança. E quando você começar a prestar atenção nisso, vai ser incrível, porque você vai começar a notar como é a sua criança, né? Uma vez eu fiz o curso com a Maria da Glória, que trabalha a criança interior com bonecos. E ela falou que na relação dela com o marido, isso mudou muito, porque um passou a olhar a criança do outro. E quando a gente olha a criança do outro e a gente nota que às vezes é muito mais fácil a gente notar a criança do outro do que notar a nossa própria criança. Então, o que acontece? Quando a gente começa a notar que é a criança, opa, isso aqui é a criança do outro que está atuando. Eu já não atuo na briga. Eu vou entrar no diálogo, eu vou entrar na compreensão. Porque se eu entrar na briga, é a minha criança que vai estar entrando na briga. E aí é que está o problema, né? Porque na maioria das vezes, em 99% das nossas escolhas, quem vai estar atuando é essa criança que está dentro da gente buscando a perfeição, buscando ser aceito, buscando ser amado, buscando ser acolhido, buscando pertencer. Só que se essa criança pertence dentro de você e você a acolhe,
metade dos problemas estão resolvidos. Nossa, Vanessa, é tão simples assim? Pois é. E a gente foge da terapia, foge de olhar para essa criança com medo de que o que a gente vai encontrar lá seja tão ruim. E às vezes a gente só precisa segurar nossa criança no colo, tá? Lá no grupo do Telegram, eu vou disponibilizar no final da live uma meditação para esse encontro com a criança, tá? E agora, então, a gente vai abrir para quem quer fazer perguntas ou para quem quer participar na live ao vivo comigo. Já teve uma, agora tem outra. Eu vou chamar, vamos ver quem tá aqui. A outra que chamou saiu. Então, vamos lá. Eita. É tudo preto. Edinoli. Tá. Se ela não aparecer, eu vou mudar. Vou convidar outra pessoa. Remover. Vamos lá, para outra. Vamos lá, vou convidar outra. Quem quer participar comigo? Quem quer participar comigo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá. Ninguém quer fazer perguntas sobre a criança interior? Dúvidas? Ninguém quer? As crianças estão tímidas? As crianças são tímidas. As crianças são tímidas, têm vergonha. Às vezes, na infância, as crianças sofreram algum tipo de abuso. E quando eu falo de abuso, eu não estou falando de um abuso só sexual, né? Ser molestadas. Eu estou falando de abusos agressivos, apanhar, palavras que às vezes são ditas e que essa criança guarda no coração, né? Que acaba limitando a gente de acreditar na gente mesmo. Então, muitas vezes, como adultos, a gente vai fazer alguma coisa e a gente se limita, porque essa limitação veio lá da criança, de alguém que disse: para de fazer isso, você não tá vendo que você está fazendo é horrível? Ou quando você começou a cantar, por exemplo, e daí alguém falou: nossa, para de cantar, que horrível, que voz horrível. E aí você se limita. Ou você foi fazer uma apresentação na escola e sentiu vergonha e não teve apoio. Então, lá na vida adulta, você se limita a fazer algo por conta disso que você está sentindo. Tem uma pergunta, né, Tânia? Como agir quando percebemos que o outro está agindo como uma criança? Tá. Percebi que é o outro que está agindo como criança. Eu posso silenciar.
E aí, qual é a reação da criança quando a mãe silencia diante dela? Birra, manha, que é como o outro vai reagir. Só que daqui a pouco ele vai se acalmar, tá? Eu posso acolher. Agora, se eu falar para o outro, e a sua criança que está atuando, mas esse outro nunca trabalhou a criança interior dele, o que vai acontecer? Brigas. Então, muitas vezes, diante do outro, quando a gente percebe que ele está atuando, que é a criança que está atuando, um caminho é silenciar. Só que aí eu gosto de usar o Papai Jung, né? Quando ele diz que é efeito espelho. O que eu vejo no outro, na verdade, está em mim. Então, se eu estou vendo que o outro é a criança do outro que está atuando, é porque a minha também tá. Então, aí eu tenho que olhar para minha criança. Naquele momento em que a coisa está acontecendo, eu falo, oxe, isso aqui é a criança do outro. Então, a criança do outro é porque a minha criança está olhando a criança do outro. Então, é a minha criança que também está atuando. Então, o que eu vou dizer? Eu vou trabalhar com a minha criança mentalmente. E eu vou dizer para ela assim, ô bonitinha, vem cá, ó, senta aqui no colinho, mentalmente, tá? Você vai dizer para ela, senta aqui, ó. Isso aqui é coisa de adulto. Você não precisa se meter aqui no meio. Porque muitas vezes a nossa criança, com medo que o papai fosse embora, com medo que a mamãe fosse embora, porque estava vendo os dois brigarem, ele tenta apaziguar. Eu tenho a criança que é generosa, por exemplo, que doa-se demais. Por quê? Porque lá ela quando na infância, a mulher generosa demais, porque lá na infância ela se viu nessa posição, achando que fazendo tudo pelo papai, tudo pela mamãe, ia ficar tudo bem. E lembra, a criança não dá nada, a criança só recebe. É uma ilusão da criança achar que ela vai resolver os problemas do papai e da mamãe. Tá? Então eu vejo às vezes muito casal colocar a criança na cama, por exemplo. Lógico, de vez em quando, que nem agora, que tá muito frio, para ninguém ficar levantando da cama, a gente às vezes deixa ali pertinho. Mas o ideal é que essa criança tenha o espaço dela. E muitas vezes os pais colocam a criança ali no meio porque eles não querem ter relação sexual. Ou a mãe não quer. Então, ela põe a criança, mesmo que de forma inconsciente. E muitas vezes você foi essa criança que dormiu ali, que ficou entre o papai e a mamãe, que sentiu que estava mediando a vida ali do pai e da mãe, que sem você os dois não estariam juntos. Ou existe também um movimento em que a criança se sente culpada. Porque o papai e a mamãe brigavam e ela sempre achava que a culpa era dela. Então, a criança, ela sempre vai olhar por essa ótica, né, de achar que ela é a culpada. E é a criança que atua. Quando eu estou num posicionamento, né, de vitimismo, por exemplo, muitas vezes é a criança que está atuando. Tá? Então, quando eu noto a criança do outro, é porque na realidade é a minha criança que está ali percebendo tudo aquilo. E daí eu tenho que ter essa conversa interna com a minha própria criança, tá? Boa noite, Gabi. Alguém tem mais alguma pergunta? Esclareceu, Tânia? Deu para dar uma pista de como agir? Porque automaticamente, quando eu estou agindo com a minha criança, estou trabalhando aqui internamente com a minha criança, né, com as questões da minha criança, e estou dizendo para ela, ó, vem cá junto de mim, isso aqui é coisa de adulto, não vai tentar mediar aqui, não vai tentar resolver. Automaticamente as coisas vão se assentando na relação, tá? E a minha criança, a nossa criança interna,
ela sempre vai estar buscando aprovação. Sempre vai estar buscando amor e aprovação. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Essas crianças tímidas. Vou fazer live com a Gabi de novo. Vamos, Gabi? Abrir aqui para fazer outra live. A nossa criança teve muitos medos. Seria como eu voltasse a minha criança. Você vai se voltar para sua criança. Exatamente isso, Tânia. Quando a gente nota isso, você vai se voltar para sua criança e não para do outro, porque senão você vai atuar. E aí quem vai atuar é a tua criança, né? E quando a gente entra em paz, quando a gente fica em paz com a nossa criança, também muitas coisas boas podem acontecer, como a expansão com relação a, a criatividade, né? Porque a criança, ela cria, ela faz um monte de desenho, ela acha o desenho dela lindo. Quando ela começa a achar que o desenho dela é feio? Quando alguém disse, né? Então, se eu começo a fazer as minhas coisas e eu necessito da aprovação extrema do outro, não é o adulto que está atuando, é a criança, tá? Então, quando a gente entende a nossa própria criança, né? Que a Tânia perguntou assim, como entender a criança do outro? Quando a gente entende a nossa própria criança, automaticamente a gente está entendendo a criança do outro, né? Porque se a gente tenta resolver o problema da criança do outro, né? O que acontece? É a nossa criança que vai atuar, né? Essa criança que busca aprovação, essa criança que busca cola, aceitação, né? Existem vários tipos de criança, de feridas na criança, tá? A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a criança justiceira, né? Que a gente passaria aqui muito tempo falando sobre esses tipos, né? E eu noto com frequência o quanto existe essa criança ferida atuando. Que quando é a criança maravilhosa que atua, o que acontece? Coisas maravilhosas acontecem, né? Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de reconexão com a nossa menina. Não tem como ser mulher sem ter essa reconexão com a criança. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou sendo um profissional drástica, mas não é. Porque senão a nossa criança está atuando o tempo todo nas nossas relações, né? A criança, ela vai fazer escolhas por carência. A mulher adulta que não olha para sua criança vai fazer escolhas por carência. Por necessidade de aprovação, por necessidade de se sentir perfeita, se sentir amada, né? Por isso que é tão importante esse movimento de olhar para a criança, né? Esses dias mesmo eu fiz atendimento a uma moça e ela falou assim para mim, Vanessa, é danada essa bichinha, dessa menina minha, porque ela quer tanto ser aprovada que ela acaba se entregando para qualquer homem. E quando ela começou a se dar conta que esse movimento acontecia, ela começou a deixar a criança em casa quando ela saía de casa. Então, se ela ia para balada, ela falava assim para a criança dela: Ó, isso aqui é coisa de adulto, é hora de você ficar aqui. Parece bobo, mas o nosso inconsciente, ele entende esse movimento, tá? Essa moça mesmo, quando ela começou a fazer esse movimento, o que começou a acontecer? As escolhas dela de relacionamento começaram a se tornar melhores. Começou a se aproximar mais daquilo que ela desejava para a vida dela, adulta.
Porque a criança, ela vai buscar o de referência a quem? Que ela entendeu que era amor na infância. E isso é muito importante da gente olhar e entender como adultos. O que é que a minha criança entende sobre amor? Entendeu o que era amor? Eu gosto de citar caso, porque o caso esclarece para a gente muito. Então, eu tive um outro caso que eu atendi de uma moça que tinha uma coisa que ela detestava, que era cigarro. E, de repente, ela começou a ter relacionamento com homens que fumavam. E cada relacionamento que ela saía, vinha outro homem que fumava. E isso começou a incomodar muito ela, porque ela falava assim, gente, eu não gosto disso. Então a gente começou a fazer uma investigação, né? E um dia eu perguntei para ela sobre o pai, né? Porque a queixa dela foi isso, que ela não conseguia se relacionar com homens que ela achava interessante, que sempre acabava vindo aquilo que ela não queria, que a coisa que ela mais detestava era cigarro e o cara fumava. E aí a gente começou a entender que referência de masculino ela tinha, né? E eu perguntei como era o seu pai, me descreve o seu pai. E ela foi contando como era o pai dela. Ela falou assim: Ah, Vanessa, tem uma coisa que eu nunca te contei. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos. Hum, pai que morreu na infância. Ou seja, primeiro referencial de homem que eu tenho me abandonou, né? Porque a criança de 7, 8 anos, como ela entende a morte, né? Um abandono, que ela não entende a morte como nós adultos entendemos. Só que quem substituiu esse pai foi um avô. E esse avô fumava. Mas esse avô era maravilhoso, porque esse avô levava ela na escola, buscava ela da escola, levava ela para o balé, levava ela para comprar doce. Então, toda vez que o avô se aproximava dela com um cheiro de cigarro, ela se sentia segura, amada e protegida. Ou seja, quando ela estava lá na balada e um homem que fumava se aproximava dela e essa criança estava atuando, né, nessa ferida desse buscando esse pai, buscando esse referencial masculino. Quem que a criança escolhia? O cara que fumava. Porque cigarro passava então a ter cheiro de amor no olhar da criança, porque era o cheiro do vô. Compreende? Como quando a gente olha para a criança e a gente olha a partir da ótica dela, o mundo, a gente consegue entender por que é que o nosso adulto está fazendo algumas escolhas agora. Porque veio dessa criança. Então, investigar a nossa criança, olhar para a história da nossa criança com honra, com amor, né? Recontar essa história para a gente mesmo. O que é que essa criança gostava de fazer? Qual eram as coisas que a deixavam tranquila? Qual eram as coisas que a deixavam feliz? Quais foram as coisas que a deixaram triste? Quais foram as dores que essa criança teve na infância? Para você mentalmente poder catar essa criança no colo e dizer para ela: tá tudo bem, a gente já passou por isso. Tá? A gente superou isso. Então, é muito importante essa reconexão com a criança. Senão, na mulher, a criança vai atuar. E as nossas escolhas, muitas vezes, vai estar relacionada a essa criança. Tá? As dores dessa criança. Aos medos dessa criança. Né? A necessidade de ser amada dessa criança. Né? Já teve casos também de mulheres que se relacionavam com homens que agrediam. E aí, quando a gente vai fazer a investigação da infância, tinha um pai que batia na mãe. E daí, quando eu falo, tá, vai investigar isso, vai conversar isso com a sua mãe, como é que era isso para sua mãe?
e para a mãe não ser aquilo que a criança via. Porque muitas vezes teve caso, por exemplo, da mulher, da criança ter visto o pai e a mãe ter tido um ato sexual. E ela, então, ficou na imagem dela que aquilo era uma agressividade. Sendo que, na realidade, o pai e a mãe nunca tiveram uma agressão física real, assim, real, né? Então, percebe que a criança sempre vai ter uma ótica infantil diante daquele acontecimento. E se a gente não olha, se a gente não ressignifica, né? Por isso que fazer psicoterapia, buscar acolher essa criança, é o primeiro passo do processo de autoconhecimento. Não tem processo de autoconhecimento sem olhar e ressignificar a nossa infância e acolher a nossa criança. Em todos os anos de profissão que eu tenho, chegou para psicoterapia, conversa vai, conversa vem e a gente cai na criança interior. Não tem escapatória. Então, olhar para essa menina que existe dentro de você e acolher ela e buscar o que ela tem de melhor, buscar essa criança maravilhosa, né? É muito, muito, muito importante, tá? Boa noite, José Flávio. Então, é muito importante a gente fazer isso. Deixa eu ver que hora que é. A gente já tá aqui há quase 45 minutos. Vamos tirar uma cartinha para a nossa criança interior? Tá? Lembrando, se você não se inscreveu no Telegram, é um processo de autoconhecimento para o feminino. Então, tem um Telegram lá. E lá dentro eu vou estar disponibilizando uma meditação para esse encontro, para esse abraçar dessa criança assim que a gente terminar essa live, tá? Mas agora eu vou estar tirando uma cartinha da criança interior, que chama a Palavra da Criança. Eu só esqueci de pegar ele antes, então vou pegar ele aqui. Vou sumir uns 2 minutos daqui, tá aqui do meu lado, já vem. Eu sempre falo para as minhas clientes, né? O quanto é importante dar para nossa criança aquilo que ela gostava. Então, se recordar do que ela gostava de comer, se recordar do que ela gostava de... Gente, a cachorrada tá latindo aqui hoje. Terrível. Tá me desconcentrando. Mas tudo bem. Acolher essa criança naquilo que ela gostava de fazer, muito interessante, tá? Então, existem processos de criação que acontecem a partir da dor da criança. Por isso que quando a gente acolhe a dor dela, a gente consegue criar, né? Então, muito importante esse encontro com a sua criança. É um assunto profundo, um assunto que a gente pode trabalhar muito. Eu quis aqui trazer para você um espaço para você olhar e pensar sobre a sua criança. Não é numa live que a gente vai resolver as dores todas da sua criança, mas aceitar as coisas como elas foram é muito importante, tá? E muitas vezes, para a gente aceitar as coisas como elas foram, a gente precisa ir para psicoterapia. A gente precisa fazer psicoterapia, reiki, constelação e tudo mais. E não tem problema nenhum nisso, né? Hoje, cada vez mais, a gente vai entendendo o quanto as terapias, de forma geral, são importantes para a nossa vida, né? Então, ressignificar aquilo que antes era uma dor e olhar para isso como um aprendizado torna a nossa vida muito mais leve, né? A intenção é que ao longo desses 30 dias você acolha essa criança,
Olhe para esse trauma de outra forma para você poder chegar na sua mulher. As lives seguintes são lives muito enriquecedoras, né? Amanhã eu vou estar aqui com o Arthur falando sobre o masculino e os sentimentos. Porque dentro de nós existe uma criança, existe um masculino, existe um feminino. E isso tudo precisa estar em equilíbrio dentro da gente, né? E se a gente não olha para nossa criança, como é que a gente vai olhar para as outras partes nossas, né? Integrar essa parte, integrar isso tudo e se formar numa totalidade, né? Enquanto a gente não faz isso, o que acontece? A gente vai se relacionando com outra a partir da nossa ferida. E não a partir da nossa integração. Por isso que dentro de nós nada pode ser excluído. Eu não posso excluir a criança, eu não posso excluir o feminino, eu não posso excluir o masculino. E aí a gente vê muito movimento agora de exclusão. E todo movimento de exclusão vai gerar, às vezes, até uma dor para que você possa olhar. Então, cada vez que eu nego a minha infância, cada vez que eu nego as dores que eu vivi na minha infância, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa na minha vida que vai tocar naquela ferida da minha criança. Para que eu possa olhar para ela, para que eu possa acolhê-la, para que eu possa ressignificar. Boa noite, Zenilda. Então, é muito importante, tá? Olhar para essa criança. Aceitar a minha história como ela foi. Entender que essa história só aconteceu dessa forma para que hoje eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Parar de julgar os meus pais. Por quê? Porque o papai e a mamãe deu para nossa criança o que ele tinha de melhor. Talvez não tenha sido aquilo que você gostaria, mas era o que ele tinha. Né? E aí, quando você entra no processo de julgamento dos pais, é olhar para os seus avós. Talvez os seus avós foram maravilhosos para você, mas como eles foram para os seus pais? Talvez para os seus pais eles não foram como avós para você. Então, olhar para toda essa história e aceitar ela como ela foi. Aceitar a sua criança como ela é. Tá? O processo de aceitação com a nossa criança é o que faz a gente se olhar no espelho como adulta e se ver bonita. Tudo começa na criança. Então, percebe? Se eu aceito a minha criança como ela foi, eu consigo me olhar no espelho e aceitar como eu sou hoje. Se eu entendo que a minha criança buscou ser aceita, ser amada, ser acolhida e não sentiu esse acolhimento, e que eu busco nas relações o que eu teria que buscar na minha mãe e no meu pai, se eu entendo isso, eu já vou parar de me meter em relações que me tragam sofrimento. O que eu vou entender que é a minha criança que está buscando, né? O pai e a mãe. Entender que hoje você pode dar esse colo para sua menina. Faz com que você também se evite algumas confusões, alguns problemas, né? Tem gente, por exemplo, que escolhe profissão para agradar pai e mãe e aí não é feliz. Quem que está escolhendo? É o adulto? Não, é a criança. Então é muito legal, muito forte, muito importante a gente estar acolhendo essa criança com as suas qualidades, com os seus defeitos, com os seus traumas e com a sua beleza, a sua alegria, né? A ideia é que ao longo desse processo, você, nas próximas lives, você abra a câmera para falar comigo.
Eu chamei duas pessoas negaram essa noite, ficaram com medo. Eu compreendo porque o tema da criança é um tema que mexe com todas as nossas inseguranças. Então vamos lá? Vamos tirar a cartinha da nossa criança hoje. Quem tá aqui com a gente, respira fundo, solta. Intenciona que você quer o que a sua criança diga para você. Calma, que é só um espirro. Agora a gente espirra, né? Todo mundo sai correndo. Pode ficar, não sai daí, pelo amor de Deus, que o espirro não vai chegar até você. Respira fundo. E vamos ver qual que é a cartinha que vai sair para nossa criança hoje. O que a nossa criança, de forma geral, está querendo dizer para gente. E saiu aqui, ó, prazer. É brincar com o cachorrinho, falar com as estrelas, chorar de alegria e comer biscoitos enrolados num cobertor bem quentinho. É quando a gente faz o que quer, na hora que quer e fica bem pertinho da gente mesmo. Permita-se ser e sentir o prazer. Então, muitas vezes, a nossa criança foi impedida de sentir esse prazer. Desde o prazer sexual no sentido libidinal, até o prazer das coisas da vida, de se divertir brincando na areia, de se divertir comendo um doce, de se divertir brincando com um cachorrinho, né? Quantas vezes nós, meninas, estávamos brincando e escutamos assim, fecha a perna, porque é feio brincar de perna aberta. Não come isso, menina, porque você vai engordar. Todas essas coisas da nossa infância foram nos proibindo, nos blindando de sentir prazer. E na vida adulta vai atuar. Boa noite, abençoada. Boa noite. E vai atuar. Nossa criança vai atuar. Atua na cama, atua no trabalho, atua nas relações, atua no prazer. Por isso que é tão importante a gente olhar para essa criança. Acho que eu falei, é tão importante nessa live umas 10 mil vezes. Para você entender que o teu processo, na tua relação com a tua mulher, dessa mulher empoderada, dessa deusa que existe dentro de você, só vai despertar, ó, quando você olha para sua criança. Quando você olha para os traumas, para as dores, para os sentimentos dessa criança. Senão, não desperta. Sua deusa não desperta. Ela trava em algum momento. Ou ela vai travar na sexualidade, ou ela vai travar na sua ciclicidade, ou ela vai travar na sororidade, ou ela vai travar na vulnerabilidade, porque tá tudo aqui, ó. Na tua criança, na relação que ela tem. Né? Por isso é tão importante. Tão importante apareceu de novo. Justamente porque esse olhar, né? No Despertando Sua Deusa Interior, que é um projeto meu, que passam por 12 pilares, onde eu começo falando sobre a relação com a mãe, e aí tem a relação que a tua criança tem com a tua mãe, tem relação com o pai, que é a relação que a tua criança tem com o teu pai, que vai interferir diretamente na relação amorosa que eu tenho, na minha visão sobre maternidade, na minha visão sobre ciclicidade, tudo começa lá na infância. Como eu via a minha mãe, o que a minha mãe falava sobre menstruação?
lá da minha criança. Isso tudo está guardado aqui na minha memória, né? Exatamente. Só nasce uma deusa se a minha criança interior estiver curada. Por isso que nesse processo de despertar a sua deusa interior, se você não olhar para a sua criança com relação a esses temas que são tão inerentes da mulher, porque a gente aprendeu tudo lá, né? Observando mamãe, observando papai, observando vovó, tudo isso, né? Se a gente não olhar para isso e não entender que isso é da criança, a deusa não vem, né? Essa mulher empoderada não aparece. Ou ela aparece na ferida, né? Aparece na sombra, que daí ela vai aparecer disputando, brigando, puxando o tapete da outra, né? Que ela é empoderada, ela não deixa de ser empoderada porque ela consegue tudo que ela quer, mas é pela ferida, não é pela luz, não é pelo todo, entende? Por isso que é tão ressignificar, né? E passar pela infância, olhando esses temas, como a sua adulta, como a sua criança olhava quando viu o papai e a mamãe juntos. O papai e a mamãe trocavam beijos. Ah, se eu tô de bem. Tânia, aí é que tá. Sabe quando eu resgatei essa criatividade? Porque se eu for olhar, eu me recordo muito da minha mãe pintando na minha infância. Eu lembro da minha mãe pintando, ela pintava em porcelana, hoje ela não pinta mais, mas eu me recordo dela pintando as porcelanas dela. Eu tenho essa imagem, então essa imagem me reflete essa criatividade. Eu me recordo da minha mãe buscando flores para colocar dentro de casa. Então, são essa relação com a nossa mãe, olhar para isso, olhar para essa criança, né? Como ela via as coisas. Você vai perceber que reflete muito no que você atua hoje. Oi, Cláudia, boa noite. Né? Olhar, que nem eu estava falando, como a mamãe e o papai, como eu via a mamãe e o papai se abraçando, trocando carinhos. Às vezes eu nunca vi. Como a minha criança tem referencial de relacionamento? Aí, às vezes, o que que acontece? Vai ser o inverso, né? Então, eu via... meu pai e minha mãe são tão perfeitos que eu nunca vou atingir isso. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Então, eu fico buscando uma relação perfeita, porque eu nunca vi o papai e a mamãe brigar. Isso não significa que o papai e a mamãe nunca brigaram. É a visão da criança. É a ótica da criança, né? Como que a mamãe se relacionava com outras mulheres? Ela tinha amigas? Ela trazia amigas para casa? Ou você sempre via a mamãe sozinha? Aí hoje, como adulta, como é a sua relação com outras mulheres? E o papai? Eu podia confiar no papai? Podia pedir colo? Ou toda vez que eu pedia eu levava bronca? Como eu vou demonstrar vulnerabilidade hoje? Se na infância eu não tinha espaço para demonstração de vulnerabilidade. Se na infância eu não podia expressar as minhas emoções, minhas tristezas, os meus medos. Se toda vez que eu chorava, eu levava bronca. Ai, mas essa menina é manhosa, pelo amor de Deus, não pode falar nada para ela estar chorando. Né? Se eu escutava isso na infância, hoje, o que eu faço com o meu choro? Quando a gente era criança, muitas vezes a gente caía, se machucava, você recebia um colo? Ou falavam assim para você, quando casar, Sara? Pensa como essas pequenas frases interferem diretamente naquilo que nós mulheres atuamos hoje, que era da nossa criança. Não era da nossa criança. Minha irmã até deu risada aqui.
porque escutava muito isso. Caiu, se machucou, quando casar, sara. Daí você fica esperando a vida inteira para casar com alguém para sarar a sua ferida. Forte isso, não é? Como se a gente dependesse do outro para curar nossas feridas. Mas é você mesmo que tem que curar sua ferida. Não tem ninguém para fazer isso por você. É você mesmo que tem que olhar para sua criança e ressignificar ela. Outras coisas que a gente escutava quando criança medo do escuro, por exemplo, né? O bicho-papão vai te pegar. E daí, toda vez que a gente vai fazer um movimento de sair da zona de conforto, a gente fica com muito medo. Apresenta sintomas. Porque a gente não foi encorajado a enfrentar. A gente teve medo na infância e nós não fomos encorajados na infância a enfrentar aquele medo. Pelo contrário, muitas vezes foi colocado a gente numa redoma, impedindo a gente de fazer movimentos por proteção. Percebe que os pais fazem muitas coisas para nos proteger, por amor. Que horas são? Vamos ver que hora que é, pra gente não se perder. Tá quase terminando essa live aqui, falta 3 minutos. E aí, eu quero pôr uma musiquinha pra gente ir terminando. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Lá no grupo do Telegram, eu vou pôr uma pasta do Spotify de músicas para nossa criança interior, tá? Cadê a musiquinha? Essa aqui. Que saudade que me dá, a gente tinha tempo. Tem uma pergunta aqui, vamos ver se eu consigo te responder antes de acabar, tá? Meu nome é Camila, minha mãe, depois de adulta, ela me perguntou se eu lembrava de como ela e meu pai brigavam e se separaram uma vez. Eu tinha 2 anos. Tá no teu inconsciente, tá? Não tá, isso não tá de forma... Porque 2 anos tá no inconsciente, Camila. O que você tem que prestar atenção? Como você se relaciona com os outros. Não só no relacionamento amoroso, mas como você se relaciona com as outras pessoas, como são suas relações de forma geral. Porque às vezes o que acontece? Por medo, né? Por essa história que você contou brevemente aí, a gente acaba se tornando sempre um pé atrás. Mas isso tem que fazer sentido no seu coração. Tá? E investigar a sua criança é muito importante, né? Muito importante de novo. Você viu como eu repito isso, porque realmente é. Tá? A gente não precisa esperar essa dor vir à tona para a gente buscar psicoterapia para trabalhar a nossa criança. A gente pode ir sem ela estar ali. Isso é autoconhecimento, isso é domínio sobre você. Isso é entender como você funciona para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais feliz. Afinal de contas, a gente está aqui para ser feliz, não é, gente? Não é para viver as dores. Então, ir para a psicoterapia, para olhar para isso, entender como isso está nas suas relações, às vezes em medos que você não entende, que está lá, está tudo lá. Está tudo na nossa criança, né? Então, para a gente ir terminando, que a gente está, daqui a pouco vai apontar aqui que está acabando, essa música, tá? Vou pôr essa música para a gente refletir um pouco sobre ela. Vai encerrar e eu encontro você lá no Telegram, tá bom? Que saudade que me dá, a gente tinha tempo. Até amanhã, o Arthur vai estar aqui com a gente. Vai ser linda.
esquecer de voltar, sem saber nem mesmo onde chegar. Tchau.